Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo. Hoje vamos falar sobre um assunto que bombou ontem no final da tarde. Eu confesso para vocês que eu fiquei impossibilitado até de olhar o celular da parte da tarde até umas 8 horas da noite. Quando eu fui me deparar com essas notícias, já estava bombando, e aí nós começamos a apurar algumas coisas e vamos trazer algumas informações para vocês aí, valeu? Antes, porém, pedindo a você que deixe aí aquele seu like maneiro, já somos quase 1.400, faltam apenas 71 inscritos para a gente chegar a 1.400. Dê essa moral para a gente aí, valeu? Vamos estar falando sobre isso aí, sobre toda essa polêmica que rolou ontem em relação a Igor, logo depois da nossa vinheta. Então, galera, ontem foi um burburinho só, né, na internet, os portais de notícia comentando a respeito desse golpe que a Ares tentou dar em John Textor, tentando aí tirar o John Textor da frente da Eagle Football. E foi uma coisa de maluco, uma correria total, e a diretoria do Botafogo, SAF, juntamente com a diretoria do clube associativo, fizeram um movimento muito rápido e impediu que John Textor fosse aí expulso da Eagle Football, e deu uma resposta muito rápida e muito dura para aqueles que estavam tentando dar o golpe. Como que tudo isso aconteceu, né? O golpe foi tentado dar de quinta para sexta-feira, durante a madrugada, lá na Europa, né? Aliás, aqui no Brasil, na Europa, já era amanhã. E a Ares, para quem não sabe, é um grupo de investidores que emprestou algo em torno de 400 milhões de euros para John Textor, para que ele pudesse estar adquirindo o Lyon. Aliás, abrindo um parênteses aqui, o clubezinho para dar problema para o John Textor, hein? Eu não sei por que John Textor foi entrar nessa furada de querer comprar o Lyon, sinceramente. E aí, essa empresa se tornou sócia do Botafogo, da Eagle, e John Textor deu como garantia a própria Eagle, caso não conseguisse pagar. Beleza. Houve esse imbróglio todo aí, junto com o Lyon, né, que o órgão lá da França, que controla questões dos gastos, rebaixou o Lyon por conta de não cumprir com as suas metas financeiras, etc. John Textor acabou mostrando que financeiramente o que ele fez estava dentro daquilo que o clube arrecadou, e aquele imbróglio todo que a gente sabe aí da questão financeira que envolveu o Lyon. E aí John Textor se afastou do Lyon, passou lá para Michelle Hang, acho que é Michelle Hang, né? A sul-coreana que ficou administrando o Lyon, porque existe também na França uma questão política em relação a John Textor. Eu acho que até uma questão assim de rejeitá-lo por conta dele não ser francês, não ser europeu, por ele ser um cidadão americano, porque desde o início houve uma campanha muito grande contra John Textor. E a torcida toda querendo a saída dele. O cara acabou de chegar num clube falido, investindo dinheiro, e as pessoas querem ele fora. Então foi uma coisa, na minha concepção, orquestrada contra John Textor lá na França. E ele acabou se vendo obrigado a sair e deixar na mão dessa sul-coreana que, juntamente com a Ares, tentou arquitetar um golpe para tirar John Textor da jogada e tomar todos os clubes da holding para eles, né? E aí existe uma coisa muito interessante, que foi a maneira como o contrato do Botafogo foi feito com John Textor, a maneira como foi feito o contrato com a SAF, e esses 10% que o Botafogo associativo ficou com direito, foi fundamental para que o Botafogo não batesse na mão deles, para que John Textor não fosse retirado da frente do Botafogo. Então, assim, a fidelidade do clube associativo mostra que John Textor tem muita credibilidade com o Botafogo associativo e com a própria SAF aqui no Brasil, né? As informações que chegaram é que foram 38 dirigentes, gerentes, que renunciaram coletivamente aos seus cargos caso isso viesse a acontecer. Isso aí seria uma tragédia para todo o grupo. Então eles tomaram essa postura,
e caso John Textor saísse. Ele se virou obrigado a mudar e tiveram que dar uma recuada. John Textor, que é um cara muito esperto, não é à toa que ele é milionário, ninguém fica milionário se não for esperto, ele correu rapidamente para poder criar uma nova empresa para ele, que seria a Eagle Football Group, né? Deixava de ser a holding Eagle Football, alguma coisa lá, para poder ser Eagle Football Group, que ela é sediada nas Ilhas Caimãs. E John Textor fez isso com muita habilidade. Não quer dizer que está tudo resolvido. Claro que não. Uma transação dessa, esse tipo de negociação, envolve muito, mas muito dinheiro. E ninguém simplesmente sai perdendo. É claro que lá a Ares vai recorrer, vai tentar de alguma forma desfazer o que está feito, porém, quando o contrato com o Botafogo Associativo foi feito, esses 10% tem cláusula lá que diz que é o seguinte: sem o aval do clube associativo, não poderiam mudar o que já estava feito em contrato. Ou seja, precisaria que os conselheiros do clube associativo autorizassem uma venda, autorizassem qualquer tipo de mudança. E isso não aconteceu. E aí, parabéns para o presidente do Botafogo Associativo, que é o João Paulo Magalhães Lins, que foi firme, foi fiel, aquele camarada que salvou o Botafogo. Nós temos que ser bem claros aqui. John Textor salvou o Botafogo da falência e não poderíamos jamais virar as costas para ele. E aí, parabéns ao presidente João Paulo, que se manteve firme junto com todos os conselheiros do clube associativo. E também não podemos esquecer aqui de Durcésio Melo. Por que Durcésio Melo? Porque foi ele quem iniciou tudo isso. Foi ele quem iniciou essa mudança de Botafogo Associativo para Botafogo SAF. E ele, juntamente com todo o corpo jurídico, com o Tairo Arruda, com essa galera toda, eles foram muito felizes na hora de formalizar esse contrato, porque eles amarraram de uma maneira que impediria o golpe. Esse golpe que tentou ser dado lá pela sul-coreana lá e pela empresa Ares. Então, assim, parabéns ao presidente João Paulo, parabéns a Durcésio Melo, parabéns aos 38 homens de verdade que compõem a SAF, né, toda a diretoria da SAF, todo o corpo administrativo da SAF, que se mostraram fiéis a John Textor e falaram: se ele sair, todos nós vamos renunciar aqui às nossas funções e o clube simplesmente entrar num verdadeiro colapso, certo? Quem ficaria nesse grupo de clubes que John Textor pretende montar agora? Ficaria o Botafogo como principal ativo da empresa, o Molenbeek, né, que já mudou de nome aí, e o Flórida FC. Então, assim, hoje teríamos 3 clubes. Apenas o Lyon estaria totalmente fora, tendo em vista que o percentual que John Textor tinha no Crystal Palace já foi negociado. Então, o Lyon ficaria fora, como já está fora, como o John Textor já abriu mão de presidir esse clube. Graças a Deus, que fique para lá, que seja feliz. Porque é o seguinte, o Lyon atrapalhou todo o desenvolvimento da empresa nesse ano de 2024 e 2025. Sempre envolvido em escândalos de que não conseguiu pagar, que deve, que faz, que acontece. Isso tudo atrapalhou o desenvolvimento até do Botafogo. Tendo em vista, segundo informações que chegam, que todo o dinheiro da negociação da venda de Luiz Henrique foi para poder sanear lá as despesas do Lyon. Então, sinceramente, o John Textor é muito inteligente, é um cara muito articulado, mas na minha concepção, talvez eu esteja falando uma grande besteira, porque eu não sou formado na área, mas eu não entendi por que ele entrou no Lyon, pegando já um clube falido, cheio de dívida, que se mostrou pior ainda do que aquilo que eu acredito que ele tenha visto, certo? A verdade, gente, é que a coisa não é tão simples assim. Eles vão tentar, de toda maneira, desfazer aquilo que está feito. Tem uma luta jurídica muito grande para acontecer aí pela frente. Esperamos que isso não venha respingar no Botafogo, esperamos que John Textor continue à frente do Botafogo, porque a parceria tem dado muito certo, certo? O contrato, como a gente disse, que foi muito bem amarrado. E tem um outro detalhe que está se comentando, não é uma informação ainda concreta, mas a gente já pode ver algumas nuances disso, né? É que o Marinax, né, o grego lá, dono do Nottingham Forest, pode entrar para o grupo da Eagle Football Group, né? A nova empresa de John Textor.
O camarada, se John Textor é milionário, o camarada é multimilionário. Então poderia tornar o grupo ainda mais forte financeiramente. Eu só tenho um medo que eu tenho. É porque ele está fortalecendo muito o Nottingham Forest. Ele está montando uma equipe para ser campeão. Amanhã ou depois, o Botafogo campeão de Libertadores. Nottingham Forest é campeão de uma Champions League. Aí tem um campeonato mundial de clubes. Os dois não vão poder participar, porque segundo o regulamento da FIFA e do Mundial de Clubes, dois times do mesmo grupo não podem participar. Ou vai um, vai outro. E aí quem vai? Quem ficaria fora? Então a minha única preocupação de uma associação com eles seria essa, de o Botafogo conseguir a conquista de uma Libertadores e ficar fora de um outro Mundial de Clubes, que a gente viu que foi muito bacana disputar o Mundial de Clubes. Foi muito legal. Uma competição que, na minha concepção, deu muito certo. E eu não gostaria, caso o Botafogo viesse ser campeão de uma Libertadores, que ficasse fora numa próxima edição do Mundial de Clubes. Então eu não sei até que ponto seria bom. E aí, como eu falei que, que existem algumas nuances em relação a isso, a gente começa a perceber alguns passos que John Textor deu e que agora, para mim, pelo menos, fazem muito sentido. Essa situação do John Textor com a Ares e com a sul-coreana lá, com o Lyon, já estava rolando há muito tempo. E o John Textor, como eu disse, não é bobo, ele estava vendo tudo isso acontecer. Então ele foi dando passos também à frente para poder se calçar. E aí a gente começa a entender, voltando, né, na questão do Marinax, por que John Textor vendeu o Igor Jesus com bastante antecedência para o Nottingham Forest. Poderia ter esperado um pouco mais e vendido muito melhor. Entendemos por que ele vendeu o Jair pelo mesmo preço que ele pagou ao Santos, ou seja, não teve lucro com o Jair, mas a gente entende isso agora, quando a gente percebe que está sendo montada uma sociedade que pode render frutos para o Botafogo lá na frente. Porque se John Textor tem grana o suficiente para investir no Botafogo, o Marinax tem ainda mais grana do que John Textor. Se eles formam uma parceria, aliás, já tem uma parceria prevista para acontecer na questão da categoria de base. Mas isso também pode vir a acontecer em toda a rede multiclube de John Textor. E aí teríamos uma máquina poderosa de ganhar títulos e de fazer dinheiro. O Botafogo esse ano já está fazendo dinheiro demais com venda, com participação em torneios importantes, e faria ainda mais dinheiro. E isso aí vai ser debate para essa imprensa suja que está aí no Brasil, toda hora falando do Botafogo. Vai ser muito debate para eles ainda. Eles ficam loucos com isso, piram com o Botafogo. Essa é a grande realidade. Galera, o vídeo está muito longo, eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você for novo, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. Saiba que aqui você é muito bem-vindo. Forte abraço e até a próxima.